Olá, eu sou a professora Roberta Salvador e continuo com a turminha do terceiro ano para mais uma aula de matemática. Tudo bem com vocês, terceiro ano? Espero que sim, que vocês estejam realizando as tarefas, as atividades, revendo pelas mídias sociais essa aula e pausando no momento em que vocês acharem que precisa. Tudo bem? Então vamos dar sequência à nossa aula de hoje, na unidade 8, multiplicar e dividir. A nossa rotina de hoje, sua professora vai encaminhar para você, então acompanhe a leitura comigo e fica tranquilo. Unidade 8, multiplicar e dividir, página 216. Atividade 1, páginas 216 a 218. Atividade 2, páginas 219 e 220. Atividade 3, páginas 220 a 222. Atividade 4, páginas 222 a 224. Retomando temas da videoaula de hoje e, por último, a nossa tarefa para casa, nas páginas 225 e 226. Agora você vai abrir sua apostila comigo lá na página 216 e vai acompanhar com a professora Roberta a leitura, vai pegar seu lápis de escrever, uma borracha e vai acompanhando e fazendo o registro. Se ficar muito rápido, você pode rever essa videoaula mais tarde, tudo bem? Com bastante tranquilidade. Então vamos lá na leitura. Multiplicar e dividir. A turma de Luan gostou muito de aprender com os mosaicos. Então, a professora Mônica aproveitou e explicou que continuariam a usar os mosaicos para retomar duas operações que eles já conhecem desde o segundo ano: a multiplicação e a divisão. Aí a professora Mônica fala com eles: pessoal, vamos descobrir quantos quadrados compõem alguns retângulos? Nesta atividade, você também vai descobrir quantos quadrados compõem cada retângulo. Olha lá, atividade 1, da página 216 ainda, a mesma página. Observe o retângulo e responda as questões a seguir. A. Conte um a um o número de quadrados que formam um retângulo. Vamos lá? A professora vai dar a volta aqui para fazer esse bem devagar com vocês. Então, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4 e eu contei colunas, ou seja, em pé, no sentido vertical. Agora aqui na linha, olha, onde eu passei o dedinho aqui, no sentido horizontal eu tenho linhas. Vamos contar quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu tenho 4 na coluna e 10 na linha. Isso me dá um total de, vamos lá? De 40 quadradinhos. Então, aí em casa você vai poder colocar o dedinho em cada quadradinho desse. Tudo bem? Atividade B. Registre outras duas maneiras de escrever quantos quadrados compõem um retângulo, sem ser por meio da contagem 1 a 1, que foi isso que nós fizemos lá. Olha só. Tá vendo lá? A coluna e a linha. Lembrando que a coluna em pezinho, no sentido vertical, e a linha horizontal. Olha lá, na linha tem 10, na coluna tem 4. Então, nós podemos registrar dessa maneira, olha, 4 vezes 10 igual a 40. Linhas vezes coluna. Esse sinal ali, esse xizinho, nós pronunciamos vezes. É uma repetição. Então, linha que multiplica colunas. Ou seja, é o uso da tabuada. Sabe a tabuada que você já conhece e nós vamos ter oportunidade de estudar novamente? É disso que nós vamos falar também. Olha lá. E a mesma coisa de 4 vezes 10 igual a 40, se eu inverter a posição aqui, ó, 10 vezes 4 igual a 40. Mas se eu inverter a posição desses números, 4 vezes 10 igual a 40 também. Agora, mudando de página, lá na página 217, atividade 2. Observe a seguir uma das maneiras de compor o número 30. Vamos lá?
Olha lá, 10 mais 10 mais 10, igual a 30. Ou 3 vezes 10 igual a 30. Por que ou? Porque eu tenho duas maneiras aqui diferentes de representação. Eu representei com adição, que é o sinalzinho de mais, ou também posso fazer isso com o sinalzinho de vezes, mas eu preciso ficar bastante atenta nas parcelas e nos fatores. Professora, o que é parcela? Vamos lá. Quando eu faço uma adição, uma continha de mais, eu tenho, olha, 10 é uma parcela, mais 10, outra parcela, e tenho mais 10. E essa aqui é a minha soma. Mas quando eu faço a multiplicação, que é a continha de vezes, que eu tenho aqui, ó, 3 vezes 10, eu tenho, aqui não chama mais parcela, aqui eu tenho um fator e multiplica o outro fator, e o meu resultado, que aqui eu chamava de soma, aqui eu vou chamar de produto, certo? Então vamos lá. Vamos relembrar a escrita multiplicativa. 3 vezes 10 igual a 30. O 3 é o número de vezes que o 10 foi adicionado, ou seja, eu precisei somar o 10 3 vezes. Lemos, 3 vezes 10 é igual a 30. Agora, componha o número 30 usando a adição de parcelas iguais de duas maneiras diferentes. Para cada uma delas, escreva a multiplicação correspondente. Então, nós faremos aqui a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Olha lá, 15 mais 15 é igual a 30. Lá em cima nós fizemos como mesmo? 10 mais 10 mais 10, igual a 30 também. São só maneiras diferentes, tá? Ou posso fazer a multiplicação. 2 vezes o 15 igual a 30. Por que 2 vezes o 30, professora? De onde você tirou esse 2? Aqui, ó, eu tenho o 15 uma vez e o 15 duas vezes. Ou ainda posso fazer assim, ó. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, até somar 30. Ou 6 vezes 5 igual a 30. E da onde eu tirei esse 6 aqui? É o tanto de vezes que eu tenho o 5 repetido aqui, ó. Tá vendo? Então, 6 vezes o 5, 30. Agora, atividade 3, ainda na mesma página 217. A professora Mônica solicitou aos alunos que construíssem um mosaico usando apenas duas cores. Veja os mosaicos que Luan e Vitória desenharam. Olha lá o primeiro, um mosaico de Luan. Que bonitas cores que ele utilizou. Um amarelinho e um lilás, né? Um roxo mais clarinho. Já a Vitória, ela utilizou um verde e um laranja. Quantos quadrados há em cada mosaico? Será que eles têm a mesma quantidade? Vamos contar juntos? A professora vai dar a volta aqui, vou contar com vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, vou virar aqui para contar o da Vitória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O que vocês perceberam então? Olha lá. O mosaico de Luan tem 20 quadrados. E o mosaico da Vitória também, 20 quadrados. B. Escreva a multiplicação que possibilita encontrar o total de quadrados do mosaico de Luan. Olha, nós somamos, né? Nós contamos um por um. Agora, nós temos que fazer a multiplicação. Olha lá, 4 vezes 5, 20. Por que eu utilizei 4 vezes 5? De onde você tirou isso, professora? O que eu estou contando aqui mesmo? Eu conto a quantidade de quadradinhos na coluna e a quantidade de quadradinhos na linha. Lembre sempre, coluna, sentido vertical, e a linha horizontal. Então, 4 vezes 5 igual a 20.
Esse é o mosaico de Luan. C. Luan e Vitória pintaram a mesma quantidade de quadrados de cada cor? Olha lá. Não. Luan pintou 12 quadrados de amarelo e 8 de lilás. É porque ele começou com o amarelo, tá vendo? Então, vamos contar por colunas. 1, 2, 3 no amarelo. E lilás, ele utilizou, 2 colunas. Tá vendo? A Vitória pintou 10 quadrados de verde e 10 de laranja. Por que deu essa diferença? Porque o Luan, ele utilizou primeiro o amarelo e ele pintou por colunas. Já a Vitória, com o verde e laranja, ela pintou por linhas. Então, aqui ela pintou a mesma quantidade de quadrados no verde, tá vendo? Ó? Essa linha. Depois ela usou laranja nessa linha e nesta linha. Por isso que deu essa pequena diferença. D. O que há de diferente na forma como cada um coloriu seu mosaico? É isso que nós conversamos agora. Ó. Luan pintou a partir das colunas, ou seja, sentido vertical. E a Vitória pintou a partir das linhas, no sentido horizontal, ou seja, deitadinho. Atividade 4, vamos lá, virando a página agora, lá na 218. Na malha quadriculada a seguir, construa 6 retângulos diferentes. Então, nós já sabemos que nós temos que fazer isso aqui, ó. Construir 6 retângulos diferentes. Mas diferentes como? Cada um deles deverá ser composto por 18 quadrados amarelos. Olha, informações importantes. Eu sei que eu só posso utilizar 18 quadradinhos em cada um. Em cada um o quê? Cada retângulo. Porém, eu já tenho uma cor especificada. É para utilizar amarelo. Depois escreva uma multiplicação para cada composição. Então, aqui nós vamos construir, depois colorir e fazer a escrita matemática. Vamos lá? Olha o primeiro. Vamos acompanhar bem devagar com a professora. Olha lá. Olha. O que aconteceu aqui? Eu tenho 3 linhas e 6 colunas, ou seja, o total de 18, vou dar a volta aqui para mostrar novamente, olha, eu tenho, 3, da onde saiu esse 3, professora? Daqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 linhas, e esse 6 é das colunas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 3 vezes 6, se eu contar todos os quadradinhos daqui, ó, vamos contar só no primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Olha o 18 aqui, ó. E essa quantidade, ela vai se repetir por toda a atividade. Vamos acompanhar. Aí depois na sua casa você volta lá na videoaula para completar no seu material e fazer com bastante capricho. Olha lá. Tá vendo? Só que agora eu inverti a posição. Eu tenho aqui 6 linhas e 3 colunas, que me dá um total de 18, porque aqui já especificou. Eu só posso colorir 18 quadrados para construir retângulos. Então, vamos lá. Mais um. Olha esse, como ficou diferente. 9 vezes 2, igual a 18. O 18, nós já sabemos que aqui no enunciado, ó, ele já avisou para nós que teríamos que pintar apenas 18. Porém, nós temos que mudar a posição, porque aqui, ó, 6 retângulos diferentes. Aqui eu tenho 9 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 2 colunas, ó, em pezinha, 1, 2, e me dá um total de 18. 18 o que mesmo? 18 quadradinhos amarelos. Mais um, porque nós temos que completar 6 retângulos. Olha lá, é esse, só que na posição invertida. Olha lá, eu tenho aqui 2 linhas e 9 colunas.
2 vezes 9 igual a 18. Lá na tabuada, às vezes, nós fazemos bem assim, mecanicamente. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8, e nem sabe o que seria o que. Mas aqui nós conseguimos visualizar, ó, onde se encaixa a tabuada bem direitinho. Tudo bem? Nós já temos 4 retângulos. Está faltando ainda mais 2, isso mesmo. Olha lá o restante da atividade. Olha, nós fizemos um só, porém, ó, uma só coluna. Uma coluna, 18 linhas. Então, se eu contar cada quadradinho, isso vai me dar um total de 18. Porque lá na atividade já disse que eu só poderia utilizar 18. E no sentido oposto, ou seja, aqui eu tenho um retângulo na vertical, né? Vertical porque eu estou considerando colunas. Então, eu tenho uma coluna, então ele visualmente fica na posição vertical. E o outro, onde eu tenho uma linha apenas, olha, uma linha, mas eu tenho 18 colunas. Mas, professora, coluna de 1? Sim. Eu tenho 18 colunas, cada coluna tem apenas um quadradinho amarelo, que forma um total de 18 quadradinhos amarelos. Então, vamos voltar lá, olha, na atividade, olha lá, 4, e aqui nós temos os outros 2 que estavam faltando. Tudo bem? Agora, lá na página 219, continuando as nossas atividades, é com você. Você vai pintar mosaicos nos retângulos abaixo de acordo com o que se pede em cada item. Lembrando que se tiver bastante rápido, ai professora, não consegui terminar de pintar os amarelos ainda. Lá na videoaula você pausa, pinta e depois você continua assistindo. Número 1. Use 2 cores diferentes e pinte um mosaico, de modo que o retângulo fique dividido em 2 partes. Cada uma com o mesmo número de quadrados. Olha lá. E vai colorindo. Ai, professora, mas o seu tá tão rapidinho, mas você vai fazer tranquilamente em casa com seu lápis de cor. Olha lá. Quantos quadrados formam o mosaico? Então tem que contar. Na primeira linha nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A segunda linha não tem a mesma quantidade. Ou seja, nós sabemos que tem 20 quadrados. Ou 2 vezes 10 igual a 20. Onde eu tirei esse cálculo aqui, ó? Eu tenho 2 linhas e eu tenho 10 colunas. 2 vezes 10 igual a 20. B. Quantas cores foram utilizadas? Olha só, se nós retornarmos aqui, já fala lá na primeira linha do exercício, ó, use 2 cores diferentes. E depois ele volta aqui e faz essa pergunta. Quem está atento já descobriu que são 2 cores. Muito bem. Agora C. A quantos quadrados de cada cor? Nós contamos agorinha, lembram? 10 quadrados de cada cor. Se você quiser contar aí na sua apostila, você pode ir colocando o dedinho, fazendo a correspondência 1 a 1, um quadradinho, você coloca um dedinho, também pode. E D, sobrou algum quadrado sem colorir? Não, né? Colorimos todos. Quantos? 0. Por que 0? Lembra que nós falamos que o 0 indica ausência de quantidades? Então, aqui, ó, escrevemos como se lê, por extenso, 0, para não confundir ninguém. E, registre a divisão do retângulo em linguagem matemática. Agora nós vamos começar, ó. Olha lá. Aqui eu tinha 20 quadrados e 2 vezes 10 igual a 20. Eu inverti, eu peguei esse resultado, ó, 20, vou dividir por 2, porque eu tenho um total aqui de 20 quadradinhos dividido em 2 linhas. E cada linha tem 10 quadradinhos. Olha que facinha a divisão. Continuando, 2. Na mesma página ainda.
use 4 cores diferentes e pinte um mosaico, de modo que o retângulo fique dividido em 4 partes, cada uma com o mesmo número de quadrados. Olha, tem bastante informação aqui nesse enunciado, então faça a leitura bem devagar e vamos respondendo, olha. Para usar 4 cores diferentes. Então, eu escolhi as minhas cores e estou pintando um a um. Olha lá, um roxo, um amarelo, um verde e um azul. E vou continuar nessa linha, ó, até completar o meu mosaico. Olha que legal. Aí na sua casa você vai fazer a mesma coisa com lápis de cor, até completar. Olha que bonito. Aí vamos resolver as questões. Quantos quadrados formam o mosaico? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Olha que eu tenho 5 amarelo, mais 5 aqui, 10, mais 5, 15, mais 5? Isso mesmo, 20 quadrados, ou seja, 2 vezes 10 igual a 20. Continuando. Quantas cores foram utilizadas? Não é novidade, por quê? Porque aqui já está orientando para que nós façamos com 4 cores diferentes. C. A quantos quadrados de cada cor? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 quadrados de cada cor. 5 roxos, 5 verdes, 5 amarelos, 5 no azul. Sobrou algum quadrado sem colorir? Não. Quantos? 0. Porque 0 nós já aprendemos, né? Ausência de quantidades. E registre a divisão. Olha lá, não precisa ficar com medo dessa palavra. Olha, divisão, porque vocês estão vendo que é bem simples. Do retângulo em linguagem matemática. Então, vamos lá, olha. 20, o que é 20? É o total de quadradinhos. Dividido por 4, porque 4 são 4 cores diferentes. Isso é igual a 5, ou seja, eu tenho 20 quadradinhos que eu dividi em 4 grupinhos, né? Cada grupinho de uma cor, e isso me dá um total de 5 quadradinhos em cada grupo. Viu que fácil? 20 quadrados divididos em 4 partes é igual a 5 quadrados em cada parte. Olha lá, ó. Cada parte é o que a professora falou, grupinhos. Então, vamos lá. Com 3 cores, é possível pintar um mosaico de modo que o retângulo fique dividido em 3 partes iguais, cada uma com o mesmo número de quadrados. Verifique se existe essa possibilidade no retângulo abaixo. Agora, como vocês já viram esse, nós vamos um pouquinho mais rápido, porque é o mesmo esquema do exercício anterior. Olha lá. Olha, foi possível fazer a divisão? Não foi possível. Por quê? Porque, olha só o que aconteceu. Eu tenho 3 verdes aqui e 3 aqui, ó, tá vendo? Roxo e 3 roxos. E tenho aqui a mesma quantidade, ó, 6 nesse tom de marrom, 6 no verdinho e 6 no roxo. Mas sobraram 2 e eu não posso dividir aqui, ó, um pedacinho. Tem que ser quadradinhos inteiros. Então, é por isso que não foi possível. E por que isso aconteceu? Olha lá, não foi possível porque não podemos dividir o total de quadrados em partes iguais, ou seja, sem sobra. Se eu pintar mais um de marrom, mais um de verde, vai faltar para o roxo. Por isso que não deu exato. Atividade 3. Vamos analisar alguns mosaicos construídos por Luan e sua turma. Eles também utilizaram a mesma quantidade de quadrados para compor cada cor do mosaico. Veja o mosaico construído por Tereza. Olha lá. Aí na sua casa você vai contar bem direitinho e devagar. Quantos quadrados formam um retângulo? Eu tenho 4 linhas e 10 colunas, ou seja, 40 quadrados. Por quê, professora? Porque olha lá, 4 vezes 10 igual a 40. Eu não acredito que tenha 40. Então, o que vai fazer? Contar um a um. Mas lembrando que nós estamos aprendendo, ó,
a multiplicação e a divisão. Então, é importante que você calcule assim comigo. Olha, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 linhas multiplicadas por 10 colunas. Isso me dá um total de 40 quadrados. Depois você pode contar um a um também. B, a quantos quadrados de cada cor? 20 quadrados. Por quê? Como eu dividi em duas cores, ou seja, na metade, a metade de 40, isso mesmo, 20 quadrados. Quantas vezes cada grupo com o mesmo número de quadrados coube no retângulo? 2 vezes. Então, aqui eu tenho um grupo verde e um grupo amarelo. Nesse grupo verde, eu tenho 20 quadradinhos e no amarelo também. D. Sobrou algum quadrado sem colorir? Não. Quantos? Isso mesmo, 0. E. Registre a divisão do retângulo em linguagem matemática. 40 dividido por 20 é igual a 2. Mas de onde eu tiro isso, professora? Olha aqui. Vamos lá. O grupo maior tem 40 quadradinhos, certo? E eu dividi em 20, que é a quantidade de quadradinhos de cada grupo. Isso me dá um total de 2 grupos. O grupo verde e o grupo amarelo. 2. Agora veja um mosaico construído por Edgar. Olha lá, ele utilizou amarelo, utilizou o verde, o rosa. Tá bem próxima essa cor, mas aqui é um rosé, tá bom? Azul e vermelho. Quantos quadrados formam um retângulo? O total. Que retângulo, professora? Tem vários aqui. O retângulo maior, estou considerando, aquele que tem todos os grupinhos menores dentro. Então, olha lá. Eu contei a quantidade de linhas, 1, 2, 3, 4, e a quantidade de colunas, que são 10. Ou seja, 40 quadrados, porque é bem próximo, bem parecido com o outro exercício que nós fizemos agorinha. 4 vezes 10 igual a 40. A quantos quadrados de cada cor? Aí é só contar, olha. Vamos contar de 2 em 2? 2, 4, 6, 8. Há 8 quadrados de cada cor. Como os outros grupinhos são iguais, cada grupo tem a mesma quantidade, ou seja, 8 quadrados. Continuando. Quantas vezes cada grupo com o mesmo número de quadrados coube no retângulo? Vocês estão vendo que essa atividade ela é bem parecida com aquelas que nós vemos fazendo até agora. Então, vamos um pouquinho mais rapidinho, olha lá. 5 vezes. Então, eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupinhos no retângulo maior. Sobrou quadrado sem colorir? Não. Quantos? Isso mesmo, 0. Registre a divisão do retângulo em linguagem matemática. 40 dividido por 8 igual a 5. Por que essa continha, professora? Esse algoritmo aqui. Olha, 40 é o total de quadradinhos desse retângulo maior, dividido em 8. Por que 8? Porque cada grupinho tem 8 quadradinhos aqui. Isso me dá um total de 5 grupos, certo? O grupo de 8 quadrados coube 5 vezes no retângulo. Então, coube aqui, 1 vez, 2, 3, 4 e 5. Poderiam ser cores diferentes? Poderiam. Continuando. 3. O mosaico construído por Felipe foi um pouco diferente. Veja. A. Quantos quadrados formam um retângulo? Agora, como a estratégia de pintura ficou um pouquinho diferente, não fica tão simples quanto o outro, mas ainda é fácil. Então, vamos lá, olha. Só contar por cores. Quantos quadrados formam um retângulo? Então, eu conto colunas e conto linhas. Aqui, colunas e linhas. 40 quadrados, isso mesmo.
que nós já vimos que 4 vezes 10 é igual a 40. B, a quantos quadrados de cada cor? Vamos lá? 5, mas vamos contar aqui, ó. Olha aqui o vermelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O roxo, 1, 2, 3, 4, 5. Todos os outros são iguais não, eles têm a mesma quantidade de quadradinhos, certo? Então, continuando. Quantas vezes cada grupo com o mesmo número de quadrados coube no retângulo? Ou seja, quantos grupinhos aqui, ó, eu tenho dentro desse retângulo maior? 8. Aí na sua casa você passa o dedinho e vai contando por cor. D. Registre a divisão do retângulo em linguagem matemática. Olha lá que nós já vimos. 40, total de quadradinhos, dividido por 5, quantidade de quadradinhos em cada grupo, igual 8 grupos. Viu? Mais um. Maria utilizou 6 cores para pintar o seu mosaico. Agora esse eu vou passar e vocês vão tentar fazer na casa de vocês. Olha, eu até vou mostrar a resposta, mas vocês vão ter esse como um desafio, tá bom? Depois manda para sua professora. Por isso que a professora passou bem rapidinho. Aí você tenta aí na sua casa, combinado? Agora vamos resolver problemas. Olha lá. Luan e seus primos foram brincar nos carrinhos bate-bate. Ao todo, eram 12 carrinhos e em cada rodada havia 2 crianças por carrinho. Quantas crianças brincavam em cada rodada? Olha lá. Aí vocês vão contar. Olha aqui, ó. Cada carrinho tem 2 crianças. E quantos carrinhos tem aqui? 12. Ou seja, contando somente as crianças, 12 vezes o número 2 é igual a 24. 24 o quê, professora? Volto no problema e leio o que mesmo? A pergunta. Quantas crianças brincavam em cada rodada? Em cada rodada, brincavam 24 crianças, certo? Aí você vai resolver aí no seu caderno, na sua apostila, e enviar a foto para sua professora. Vamos para o 2. Na xícara gigante, podiam brincar 24 pessoas por vez, que eram distribuídas igualmente em 6 xícaras. Quantas pessoas podiam ser colocadas em cada xícara? Olha lá, nós colocamos as xícaras, que total de 6, e nós temos que fazer o quê? Distribuir igualmente as pessoas. Então, olha lá, essa xícara aqui não é de café nem chá, hein? Não estamos colocando nenhuma criança em xícara de café. É aquele brinquedo, ó, de parque, de diversões. Olha lá. E gira, gira até a gente ficar bem alegre nessa xícara. E aqui é a representação que nós estamos fazendo com os quadradinhos que nós estávamos estudando até agora. Olha lá. 24 dividido por 6, por quê? Total de crianças, de pessoas, divididos em 6 xícaras. Isso me dá um total de 4. 4 o quê, professora? Vamos voltar e ler a questão? Quantas pessoas podiam ser colocadas em cada xícara? Então, em cada uma, podiam ser colocadas 4 pessoas. 3. Luan e seus primos compraram pipoca. Cada pacote custou R$3. Quanto eles pagaram por 5 pacotes? Olha lá. Cada um eu pago R$3, mas eles compraram 5, ou seja, eles vão gastar mais. Então, olha lá. R$3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Olha a tabuada aparecendo novamente. Porque eu posso somar todos esses preços, ou eu posso fazer, olha lá, a multiplicação, ó. Olha lá a tabuada aparecendo de novo. Você já pode começar a estudar tabuada aí na sua casa, tá bom? Se um pacote custou R$3, 2 pacotes custaram R$6, porque é proporcional, né? Eu gasto R$3 para um, para comprar 2 eu vou gastar 2 vezes mais, 2 vezes esse preço.
3 pacotes, 9. Então, eu tenho aqui, ó, tabuada para vocês prestarem atenção. 4 pacotes, 12. 5 pacotes, 15. Ou seja, 5 vezes R$3 ele gastou. Voltando lá e lendo a pergunta. Quanto eles pagaram por 5 pacotes? Eles pagaram R$15. Continuando a resolução dos exercícios, 4. As primas de Luan pediram à sua mãe que comprasse balões. Ela pagou R$15 por 5 balões. Quanto custou cada balão? Vamos ver? Olha lá, um balãozinho de cada cor, cada um R$1. Vamos lá? Olha o valorzinho. R$15 dividido por 5 balões. R$1 não, né, professora? Vamos lá. Olha, R$15 dividido por 5 balões, ou seja, R$3 cada balão. Eu posso fazer dessa maneira, 15 dividido por 5 igual a 3, porque daí eu paguei R$3 em cada balão. Ou também, se você achar difícil, você pode somar, mas lembrando que o nosso objetivo é aqui, ó, dividir, combinado? Volto no problema e leio a pergunta. Quanto custou cada balão? Aí eu consigo fazer a resposta. Cada balão custou R$3. Viu como é fácil fazer a divisão? Então, vamos lá. 5. Na lanchonete do parque, cada sanduíche custava R$6. E o copo de suco natural, R$2. A tia do Luan comprou um sanduíche para cada um, inclusive para ela. Quanto custaram os 6 sanduíches? Vamos lá. Olha, Luan foi ao parque de diversões com a sua tia, 2 primos e 2 primas, um total de 6 pessoas. Olha lá a imagem de cada sanduíche para você se recordar. São 6, né? Porque ela comprou um para ela também. O preço de cada um, professora? R$6. Então, olha lá a análise da atividade. Se um sanduíche custou R$6, é claro que se ela comprou mais, ela vai gastar mais. Então, olha aqui a tabuada, ó. 2 sanduíches, R$12. Ou seja, uma vez o 6, 2 vezes o 6, por 3 sanduíches, ó, é proporcional. Se eu compro mais, tá vendo que essa coluna aqui tá aumentando? Essa aqui do preço também vai aumentar. Então, quando chegou aqui no 6, ó, 6 sanduíches custaram R$36, porque 6 vezes 6 igual a 36. Olha lá, ó, 6 vezes R$6, porque eu estou pagando por cada sanduíche que comprei. Comprei não, né? Foi a tia do Luan. Volto no problema e leio a pergunta. Olha lá, ó. 6 vezes 6, 36. Volta lá, professora, para ler a pergunta. Quanto custaram os 6 sanduíches? Os 6 sanduíches custaram R$36. Depois, vocês precisam estudar bem a tabuada. Combinado? Próximo. Ela também comprou 6 copos de suco. Quanto custaram os sucos? Cada copo de suco natural custava R$2. Olha lá, cada suco de uma fruta, que delícia! R$2 o preço de cada suco. Como ela comprou 6 copos, se um copo custou R$2, ou seja, 1 vezes 2, tá vendo que aqui vai aumentando? Ó, se ela comprar 2, ela vai pagar 4, 3, ela paga 6 e vai aumentando. Quando chega no 6, ela vai pagar mais, ou seja, R$12. 6 vezes o 2, que 2 é esse? R$2. 6 vezes R$2, igual a R$12 que ela gastou somente com os sucos. Volto no problema e leio a pergunta. Quanto custaram os sucos? Olha lá, minha escrita matemática, 6 vezes 2 igual a 12. Os 6 copos de suco custaram R$12, certo? C. Quantos reais a tia do Luan pagou no total da compra? Agora é só somar o tanto que ela gastou com o lanche, os sanduíches, e o tanto que ela gastou com o suco. Olha lá, o total é quando eu conto tudo junto. 36 mais 12
Olha lá, lembra que nós já fizemos aqui pela decomposição? Eu vou somar, ó, tá vendo? Ó, 36 é 30 mais 6, 12 é 10 mais 2, aí eu somo a dezena cheia, 30 mais 10 igual a 40, 6 mais 2 igual a 8, 40 mais 8 igual a 48. Ou seja, a tia do Luan pagou R$ 48 no total dessa compra. 6. No pula-pula, havia uma fila com 42 crianças, mas brincavam apenas 7 de cada vez. Quantos grupos de crianças foram formados até que todos da fila brincassem? Olha lá. Vamos pintando. Olha lá. 42 crianças, por isso que aqui nesse quadro aparece até o 42. E brincavam 7 de cada vez, porque senão o pula-pula desmonta, né? Desmorona e é perigoso. Vocês sabem que tem um limite por causa do peso. Então vão colorindo. De quantos em quantos? 7 em 7. Então eu pintei 7 de marrom, 7 de azul, que são os grupinhos que podem entrar lá no pula-pula para pular. Ou seja, contando tudo junto, tem 42 crianças. Mas grupinhos de 7, quanto será que tem? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Muito bem. 42 dividido por 7 igual a 6. Volta no problema e leia a pergunta. Quantos grupos de crianças foram formados até que todos da fila brincassem? Foram formados 6 grupos com 7 crianças. E agora a nossa hora da tarefa. Sua professora vai encaminhar para vocês as páginas, que são essas, 225 e 226. Nós fizemos a videoaula, vocês farão a tarefa e vão enviar a foto para sua professora. Muito bem, até a próxima aula.